Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E no episódio desta semana a gente vai falar sobre uma coisa muito legal. Eu, particularmente não era tão fã assim, mas acho bastante interessante, que é o quadribol, gente. O quadribol, que é um esporte muito popular em Harry Potter, né, com uma configuração meio peculiar, assim, os jogadores, é claro, como vocês sabem, as bolas são todas encantadas e as partidas podem durar até meses, né? E no mundo trouxa, gente, mesmo sem magia, esse esporte tem uma versão adaptada, que todos nós podemos jogar, mesmo sendo trouxas, né? E é um esporte que vem ganhando cada vez mais popularidade e, inclusive, vem se separando um pouquinho de Harry Potter, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois. Você gosta de quadribol, Marina? Gosto, assim, nas duas versões, na versão mágica e na versão trouxa, né, assim, acho que na versão mágica é meio, tipo, é muito mais legal nos filmes, porque você vê a ação, ficar lendo aquilo ali, eu não consigo visualizar nada, né, eu acho mais difícil, mas tudo bem. E no mundo trouxa, assim, desde que eu descobri, fui atrás, até já joguei um pouco, eu acho um esporte bem interessante, bem, pelo menos pra mim, um pouco fora do tradicional, porque o que eu já joguei é, tipo, futebol, joguei vôlei, né? Nunca tinha jogado um esporte de contato, tá ligado? Assim, contato mesmo. Então eu acho bem interessante e acompanho, eu acho bem legal. Legal. E para falar sobre o quadribol trouxa, enfim, vamos falar agora, a gente vai adotar só quadribol, gente. Quando a gente fala em quadribol, vocês sabem que é o quadribol do mundo trouxa, né? A gente convidou o Felipe Daniel, ele que é jogador de quadribol, né? Bicampeão brasileiro e campeão sul-americano de quadribol. Ele joga como artilheiro pelo time Minerva, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, de nada. Então, Felipe, para os nossos ouvintes que não sabem muito sobre o esporte no formato que você joga, você poderia explicar um pouquinho como que ele funciona? Então, o quadribol é uma mistura de rugby, queimado e handball, né? Tem um pouco também da luta greco-romana na parte do pomo e funciona da seguinte forma, são 4 bolas, tirando o pomo. No caso, no quadribol real ou trouxa, como vocês dizem, são 3 balaços, não são 2, são 3. Tem a goles também e tem o pomo de ouro, que no caso a gente chama de pomo corredor, né? E ele vale, em vez de 150 pontos, ele vale 30 pontos. Para não encerrar o jogo, eu imagino, né? Isso, exatamente. Então a primeira diferença, eu acho que pegar o pomo de ouro, que para vocês é uma pessoa correndo realmente com alguma coisa presa, né? As costas, talvez. Isso. Esse pomo, enfim, se pegar, não acaba o jogo. Diferente de Harry Potter, né? Então, depende, né? O pomo, se ele for pego, nas regras atuais, se ele for pego com um placar igual, um placar próximo, né? Dentro desses 30 pontos de diferença, ele pode encerrar o jogo, né? No caso, se for 20 pontos de diferença, encerra o jogo. Se for 30 pontos de diferença, empata e vai para prorrogação. E se for mais de 30 pontos de diferença, nas regras atuais, ele soma na pontuação, né? E o jogo continua. Entendi. E como foi que você começou a jogar o quadribol, assim, Felipe? Então, eu comecei a jogar, que na verdade eu fui chamado para fazer cosplay de Rony na época, um grupo chamado Armada Cosplay, né? E então eu conhecia algumas pessoas do grupo, né? Faziam parte de um time de quadribol, jogavam. E a primeira vez que eu vi eu achei esquisito, muito esquisito, então demorei muito para jogar. Eu já fazia cosplay, que teoricamente já era esquisito na época, né? Mas eu tinha vergonha de jogar, porque na época também era uma brincadeira e porque eu achava esquisito demais. Então demorou, acho que uns 6 meses eu vendo acontecer. Depois eu comecei a jogar. Isso lá na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Então, a primeira vez que eu joguei foi em 2015, né? Tipo, eu joguei mais por brincadeira, né? Quis voltar a jogar de novo em 2016, mas como era mais brincadeira, né? Tipo, eu tava tentando crescer o cenário, eu acabei só treinando algumas vezes e não joguei de fato. 2017, de fato, que eu comecei a treinar na teoria profissional, né? Uhum, tem alguns aninhos já, então. E na realidade, enfim, você estava contando pra gente que você sempre também curtiu muito outros esportes, né? É bem disso, eu amo esporte, né? Só que eu sou ruim na maioria deles. Eu adoro futebol, mas eu sou muito ruim quando eu jogo, é mais porque eu gosto mesmo, mas sou péssimo. Gosto de outros esportes como rugby, vôlei, handball, mas nem se compara o quanto eu jogo quadribol. Legal, legal.
E aí eu acho que uma coisa interessante, né? Acho que para as pessoas que não conhecem, elas ficam, sei lá, também tendo esse olhar um pouco de que é brincadeira. Mas assim, o quadribol tem uma associação internacional, que é a IKEA, né? IKEA, imagino que se fala, que regula o esporte pelo mundo. E aí no Brasil a gente tem a BRQ, que é a Associação Brasileira de Quadribol, que representa o esporte no país. No site da BRQ, inclusive, tem várias informações legais sobre o quadribol no Brasil, enfim, se estiverem interessados. E ela que regula os campeonatos nacionais, né, Felipe? Quais torneios a gente tem atualmente? Então, no Brasil a gente tem o Campeonato Brasileiro, né, que é organizado pela BRQ. Tem os campeonatos Paulista e Carioca, que é mais organizado pelos times, porém a BRQ também faz parte de uma forma meio que indireta, né? Mas é só esses mesmo, é o Carioca, o Paulista e o Brasileiro. E também tem a Copa do Sul, que é disputada por times do Brasil também, né? Só que nesse caso é de toda a América Latina. E a BRQ também faz parte da organização. E tem também as Copas Mundiais, né, Felipe? Isso, a gente tem também a Copa do Mundo, né? Os torneios de seleção que o Brasil faz parte é a Copa do Mundo e os Jogos Pan-Americanos. A gente ainda não conseguiu participar dos Jogos Pan-Americanos, mas tem esses também. Tem, no caso, no futebol se chama Eurocopa, mas também tem o torneio lá europeu de seleções lá, tem o torneio europeu de clubes. Acho que de continental tem o da América Latina, que é a nossa Copa do Sul, tem da Europa. Acho que nos outros continentes ainda não, na África não tem. Na América do Norte, será que não tem? Nos Estados Unidos? A América do Norte tem. No caso lá, eles jogam mais a Major League, né? No caso que envolve Canadá e Estados Unidos. E aí, a cada 4 anos, acontece a Copa Mundial, né? Não, há quatro anos não, desculpa. 2 anos. Ah, e quando que foi a última, você lembra? Então, a última foi em 2018. Era para ter rolado a de 2020, mas por conta da pandemia foi adiada para 2021, que depois foi adiada para 2022, e agora a gente já não sabe mais. E por aí vamos, né? Acabou de 2 para 4 anos, né? Tá parecendo os filmes de Animais Fantásticos, risos sendo adiados toda hora. Infelizmente. Não, é interessante, né, assim, ver que já tem uma organização, já é um pouco também, né, dessa forma meio autossuficiente, né, as pessoas foram lá e foram atrás de ir fazendo no campeonato estadual, os times do estado que mais que organizam, meio que pra ir atrás, né. Assim, não é que nem um esporte que a gente já conhece há muito tempo, que é olímpico, todas essas coisas, que você vai atrás de começar a jogar um negócio que já tá muito organizado e que já existe uma instituição muito bem estabelecida, né? Parece que cada jogador até ajuda a organizar e fazer parte, realmente fazer funcionar, né? Essa observação que vocês deram é bem importante. No caso, o que faz o quadribol acontecer realmente é quem pratica, né? Porque acho que tem poucos jogadores que não estão envolvidos em times, então os campeonatos, eles são arbitrados pelos próprios jogadores que, na maioria dos casos, estão jogando os campeonatos, né? Então, você vai jogar um jogo, tem árbitros de vários times apitando. A organização, a BRQ, no caso, são vários membros, né? Deles, a maioria faz parte de algum time ou outro. Então, ainda está muito novo, né? E também tem a estrutura de cada time. São poucos os times que têm estrutura, no caso, considerada grande, no meio do quadribol, né? Para que alguém comece a jogar e já caia em um time com uma boa organização, mas são pouquíssimos. Na maior parte os times estão aprendendo, são novos ainda. Todos estão aprendendo, mas tem muito time que você entra que quase ninguém sabe jogar ainda, né? Os times estão sendo formados. E é mais disso mesmo. Eu acho bastante interessante, inclusive, que essa questão, né, de você falar que quem faz acontecer o quadribol são os jogadores. Assim, mesmo, né? Eu lembro que a gente, inclusive, entrevistou o Felipe uma vez quando ele estava indo pra Copa, a última Copa, né, de 2018, que aconteceu na Itália, como ele estava contando. E, assim, vocês foram todos, assim, se organizaram, né? A seleção brasileira se organizou para ir por conta própria, né? Bancando a própria viagem, enfim. Isso, grande parte do Brasil ir mal naquela Copa esse foi um dos motivos, né? Na real, a gente foi em poucos jogadores, né? A seleção foi em 13, enquanto as outras seleções tinham elencos de 21 para cima, né? As seleções fortes, no caso, porque também tinha seleções na mesma situação que a gente, ou até pior, né? Que era o caso da Islândia, né? Mas até agora, e provavelmente a próxima Copa ainda vai ser a gente vai estar se bancando, né? Para viajar. Talvez surja algum patrocínio outro que alivie, mas é bem complicado, principalmente para participar da Copa do Mundo, para participar da seleção brasileira, competir fora. É um pouco aquele pagar para trabalhar, né, assim. Exato. Porque acaba que
até nessa próxima questão aqui que a gente vai fazer, de que, né, enfim, tem as associações dos jogadores, e aí todo mundo vai se organizando e dando um jeito, vendendo camiseta, fazendo vaquinha, tá indo do próprio bolso mesmo pra poder ir pros campeonatos que são, né, você tem que se locomover e tudo mais. Mas a ideia, né, da associação dos jogadores é que o quadribol se profissionalize, né, permitindo patrocínios e que as pessoas possam viver do esporte. Mas pra isso parece que vai ser necessário se afastar de Harry Potter e até mudar de nome. É isso mesmo, Felipe? Tem bastante conversa assim em relação à troca de nome, né? A afastar de Harry Potter já é uma coisa natural, que tá acontecendo naturalmente, né? Tem muitos jogadores hoje que não gostam de associar o quadribol nosso com o quadribol de Harry Potter, porque, querendo ou não, atrai bastante fãs de Harry Potter, né? E acaba atraindo alguns jogadores. Só que também traz também pro esporte como se fosse uma brincadeira de fã, né? E não é. Então tem muito tentando se desvencilhar por causa disso. Em relação à troca de nome, é porque a Warner tem direitos nos termos do quadribol, né? No nome quadribol, balaço, enfim, todos os nossos termos usados na maioria dos casos. Então tem essa conversa também. Eu não sei ao certo se vai acontecer e se for acontecer, quanto tempo que isso vai levar para acontecer. Mas é uma coisa que acaba sendo ruim, né? Porque o nome ajuda muita gente, principalmente os times, a crescerem, né? Que é uma forma de divulgação. Mas também acho que se mudar também talvez não atrapalhe, porque a gente vai continuar usando o nome para explicar para as pessoas, né? Fazer o quê? Exato, né? Oficialmente vai chamar, sei lá, qualquer outra coisa, mas vai falar, então, sabe o quadribol de Harry Potter? É adaptado disso. Exato. Que eu acho bem interessante de que, do que eu consigo pensar aqui, né, do que é igual ao quadribol, enfim, que a gente vê nos livros, nos filmes, tem, enfim, o cano de PVC entre as pernas, que seria a vassoura, né, e tem os 3 aros, né. Aí, obviamente, você tem o mesmo número de jogadores, o nome das bolas e mais ou menos o mesmo número de bolas e tal, mas de resto eu achei muito diferente quando eu joguei, assim, porque eu sempre fui como goleira, né, quando eu joguei futebol, quando eu joguei handball e tal, por muitos anos eu sempre fui goleira, então na minha cabeça eu falei, quadribol, vou ser goleira também, né, tipo, acho que a lógica é essa. Só que aí é muito, né, como ele tem do rugby, ele é muito de contato e as pessoas no geral, elas não, né, obviamente elas jogam a bola pros aros, mas no geral, tipo assim, elas podem pôr a mão dentro do aro, né? Você chega como goleiro ali e tenta derrubar a pessoa, fazer alguma coisa. Então não tem esse espaço, né, de tipo, da bola até chegar no aro que tem no futebol, que tem no handball, assim. E aí eu não conseguia, né? Não tem gol impedido, né, digamos assim. Né? A habilidade que eu tinha como goleira de futebol não me preparou pra ser goleira de quadribol. Então, tipo, isso é bem interessante, assim, que é o jogo que você tem que estar muito atento nisso, né? Roubar a bola, não só, enfim, dar soquinho e tirar, mas às vezes fazer esses tackle, né? Que é o nome, enfim, do futebol americano, no rugby e tal. E tá muito atento, né? Porque aí tem os batedores que, se a gente adaptar, pensar aqui no que a gente conhece, são como jogadores de queimada, que aí você joga o balaço e se atinge a pessoa, ela tem que sair do campo e voltar. Então, o artilheiro tá lá pra fazer o ponto dele, o gol dele, chega um balaço, né? Já era, tem que voltar. Então, eu acho isso muito interessante, de que, tipo, as coisas foram adaptadas de uma forma que, se você souber na quadribol de Harry Potter, na verdade não significa quase mais nada, né? Porque é muito diferente. Realmente. Principalmente parte do goleiro, né? Mas em relação é que no quadribol tem enterrada, né? Isso, exato. Esse é o nome. E se, claro, se os batedores, se o time der brecha na defesa, a gente entra e faz a enterrada, que como é no basquete, é um lance de maior chance de ponto, né? Então, certifica colocando a mão lá dentro. Mas, provavelmente foi porque você jogou aqui no Brasil e é pouco usado. Na verdade, tá começando agora a ser usado o arremesso de longe, né? Mas tem muito no quadribol do arremesso de longe, principalmente para poder jogar contra os batedores, né? Porque senão eles queimam você antes de fazer uma enterrada. Se um time é muito mais forte que o seu, é difícil de fazer uma enterrada, porque sempre vai ter um batedor para te queimar bem na hora que você tá lá chegando perto dos aros. Aí tem também os lances de goleiro de futebol, de handball, mas só nesses casos mesmo. Entendi. Mas que a minha experiência foi muito ali... Não, total, né? Era muita gente, como até o Felipe falou, né? A gente chegou lá pra aprender a jogar. Então, obviamente, a gente não ia ter estrutura pra conseguir pensar, né? De não deixar a pessoa chegar, né? Enfim, não era tão difícil assim chegar na área do goleiro. Então, eu só fiquei meio, eita, acho que talvez uma outra posição pra mim. Inclusive... Felipe, você pode explicar como é que funciona o rolê do pomo de ouro, né? O pomo de corrida? Assim, ele entra depois de tantos minutos, né? E aí como é que funciona, assim, pra pegar ele? Então, ele entra depois de 18 minutos. Se eu não me engano, é 17, né? E 18 entre os apanhadores, né? Pra poder pegar ele. Só os apanhadores pegam ele. Mesma coisa do filme. E, no caso, ele tem uma bola presa uma bola de
tênis dentro de uma meia presa no shorts, o nosso pomo de ouro, né? E ele pode fazer praticamente tudo com você, né? Ele pode te empurrar, te derrubar, puxar seu bastão, no caso da vassoura. E se ele tira seu bastão, você tem que voltar no aro, né? Do seu time, então é um rolê. Então ele é bem chatinho e geralmente tem vários estilos de pomo, né? Tem os magrinhos que correm pra caramba, aí tem os mais fortão que fica mais parado. Pra mim esses são os mais difíceis, inclusive, quando o pomo é muito forte e fica parado. Quando você pega, tem aquele negócio, né? Que você pode empatar o jogo. As regras foram atualizadas recentemente. Antigamente, você tinha que pegar o pomo, se o time tivesse perdendo de 90 pontos de diferença, sei lá, 90-0, você pegava o pomo, acabava o jogo no 90-30. Então não compensava você pegar. Agora compensa, né? Se eu não me engano, nas regras novas, você pega o pomo, fica com 30 e o jogo acaba a 120. Acrescenta 30 pontos a mais nos gols e aí funciona dessa forma. Aí o pomo entra de novo, se eu não me engano. Mas é basicamente assim que funciona o pomo. Uhum. Uma coisa que me chama bastante atenção, né? Eu nunca joguei, né, o quadribol da vida real. Tenho interesse, assim. Nunca fui muito de esporte, mas tenho interesse. Eu acho que, pelo menos pra ver como é que seria. Mas tanto você quanto Marina falam que é um esporte muito de contato, né? Isso significa que, enfim, pode rolar empurrão, pode rolar... O que pode rolar de fato, assim, pra você prejudicar um outro jogador e ajudar o seu time, assim? O que é permitido, o que não é, enfim? Então, como o quadribol não é igual ao basquete, o hand, o futebol... No caso, principalmente o basquete que quica a bola, ou no futebol que a bola não fica presa no seu pé, né? Você tem que ir dominando ela. No quadribol você segura a bola, você segura a goles, e ela não é 100% cheia, né? Ela, sei lá, 80%, 70% cheia. Então, dá pra você firmar ela na mão, né? Se você tiver a mão grande e tiver força pra apertar ela. Então, a única forma de você parar um jogador que tá vindo com ela e tá vindo pra te amassar, pra enterrar a bola no seu aro, é tacleando, né? E o teco tem muita mesmo regra de contato. Esse taclear que vocês falam seria o quê, assim, mais ou menos? Derrubar. O outro jogador. Isso, você derruba o jogador adversário. Porém, você só pode derrubar ele se ele tiver com a bola na mão. Entendi. Aí, no caso, você tem que derrubar ele, você tem que iniciar pela frente, né? Tem uma explicação para os jogadores entenderem o que é frente e o que é costas, né? Porque tem a lateral, o movimento lateral também não é falta, mas se for mais para as costas é falta. Aí tem uma forma de explicar, não sei se eu vou saber explicar por aqui, mas usam a linha do umbigo. Eu costumo explicar para os jogadores que eu treino que se o seu umbigo estiver vendo o umbigo do adversário, não é falta. Se ele não estiver vendo, é falta. É a maneira que eu acho mais didática de explicar. Dá pra entender, eu consigo, assim, imaginar. Então, aí no caso só pode pegar do ombro para baixo, né? E do joelho para cima. Tirando isso, é falta. Lembrando também que um quadribol é um esporte misto. Então tem muito negócio do excesso de força. Geralmente é bem agressivo, porém tem falta de excesso de força. Que aí vai de cada árbitro, né? Identificar o que foi muita força usada desnecessária. Não, eu fico pensando assim, é permitido nessa questão de taclear, de tentar derrubar o outro, você jogar o corpo em cima da pessoa? Você dá soco? Enfim, o que dá? O que pode fazer, assim? Sei lá, né? Esse é uma das coisas que entra o excesso de força. Por exemplo, se o cara tá com a bola, eu correr pra cima dele e ter aquele impacto, já é considerado falta. Por isso que, geralmente, quando você vai iniciar um teco no quadribol, você tem que primeiro agarrar a pessoa para depois tentar derrubar ela. Porque se você usar a força do seu, no caso da sua impulsão, pode ser considerado falta. Aí é como se fosse uma luta mesmo. Praticamente, é parecido com o tackle do rugby, mais do rugby do que de futebol americano, só que também eles são mais agressivos do que no quadribol, o tackle no quadribol é um pouco menos agressivo. E tem outro ponto, se o cara que tá com a bola vier te atropelar, ele pode. Você não pode atropelar ele porque você tá sem bola, mas ele pode atropelar se ele estiver com a bola. O que não pode é ele sei lá, te atropelar e usar só a ponta do ombro, porque aí, no caso, isso é falta. Ou ele usar o cotovelo, que tá correndo, deu de cotovelo em você. O que não pode é usar uma parte pontuda do corpo para atropelar a pessoa e usar como impacto. Tem isso também. Tem muita regra. São muitas regras, eu tô assim, chocado. E nisso até, né, diminui um pouco por assim dizer, a violência do esporte, o fato de ter o cano de PVC, né? O bastão. Tem que estar ali, né, entre suas pernas, você precisa estar com a mão nele, mas geralmente você fica, né, porque vai que cai, enfim, essas coisas. Então, tipo, na hora que você vai fazer um teco, alguma coisa assim, uma disputa, enfim, de posse, essas coisas, acaba que você não consegue usar os dois braços, né? Então, tipo, isso acaba diminuindo o quanto que você pode fazer. E eu confesso, assim, a primeira vez quando eu fui jogar, eu falei, gente, isso daqui não vai dar certo. Esse cano aqui, sabe? Isso não faz sentido. Mas aí, tipo, depois de jogar, sei lá, uns 10 minutos, eu já tava, tipo, já parecia que fazia parte do meu corpo. Eu achei isso muito interessante.
O bastão ele impede bastante de ficar mais violento, né? E também tem o ponto de que não pode usar teco de 2 mãos. Mesmo que você trave a vassoura no meio das pernas, você não pode usar o teco de 2 mãos. Então, é uma mão só, e aí o bastão ele acaba fazendo com que o jogo fique menos violento, realmente. E essa questão que você comentou sobre ser um esporte misto, assim, eu acho que é muito diferente de outros esportes, né? Tem alguma regra para misturar metade de mulher, metade de homem? Como é que funciona essa mistura? Então, no quadribol tem uma regra chamada regra de gênero. Porém, ela não é igual a do Koforball. Se você conhece o Koforball, você entende que também tem essa... É uma regra parecida, porém na regra do Koforball é a regra de sexo mesmo, né? Masculino, feminino. No quadribol é a regra de gênero. O que é uma opinião, acho que talvez seja um pouco polêmica, que na prática ela tem falhas, né? Porém, na teoria é uma coisa muito bonita e muito legal do quadribol, né? Como que funciona? Você pode usar no máximo 4 jogadores de um gênero, ou seja, no máximo 4 mulheres cis, ou no máximo 4 homens cis, e por aí vai. Só que também no quadribol entra o não binário, o não binarismo, que abrange os outros gêneros. Então, quando você tem um não binário, né, nascido homem, e ele se identifica com algum dos gêneros do não binarismo, ele pode entrar junto com os outros 4 homens cis. Então, tem times que abusam dessa regra, isso no mundo todo, no Brasil também já teve muitos casos, e aí acaba que, em vez da regra incluir, acaba excluindo, porque os não binários, nascidos homens, eles acabam entrando no lugar de mulheres, porque na regra de gênero é permitido. É interessante, né? Porque isso muda muito, assim, de alguma maneira, a dinâmica do jogo, né? Exatamente. Aí, no caso, acaba dando um pouco de vantagem, né, pro time que utiliza isso da forma errada, na minha opinião. Mas no quadribol, principalmente quadribol americano, australiano, belga, que são países mais avançados, né, no esporte, eles realmente colocam sempre para jogar os 2 gêneros biológicos equilibrados, né? Tipo, no máximo 4 de um, 3 do outro, para que o jogo seja realmente para inclusão. Eu não sabia dessa questão, assim, então não tem muito como eu opinar além de, tipo, né, enfim, tô pensando nisso agora. Mas é interessante, assim, né, primeiro a proposta, né, de que, tipo, vamos aqui separar por gênero e não por sexo, dessa forma a gente consegue incluir mais gente. E também, né, até pela ideia de que eu acredito que pensando, enfim, esporte, principalmente tendo coisa de força no meio, né, enfim, o homem no geral leva vantagem, né, o homem cis, então, tipo, se não tivesse isso, então os times estariam... Só teria homem, no fim das contas. É misto, mas sem ter mulher, tá ligado? E aí, tipo... Mas aí, tendo essa questão do não binarismo, entra em um aspecto que é mais complexo, né? De, tipo, assim... Qual é a vantagem ou a desvantagem dessa pessoa em relação às outras, né? E acaba que sempre vai ter gente mal intencionada e vai usar dessa forma, né? Mas, no geral, de fato, assim, é muito legal que é inclusivo, né? E que a pessoa não tenha que ficar se identificando com algo que ela não se identifica só pra poder jogar. Exatamente. É uma das coisas que impede, na minha visão, o esporte de crescer quando se trata, no caso de Olimpíadas ou algum patrocinador muito grande, né? É uma das coisas que também atrapalha além do nome, na minha visão. Mas é uma coisa que eu acho que, infelizmente, talvez acabe no esporte para que ele se adapte a ser um esporte olímpico um dia, enfim, esse tipo de coisa. É porque todos são separados, né, como masculino e feminino, né? Então o quadribol ser misto, putz, que droga, né? Não, na verdade, eu não sei se talvez impeça de ser misto. Eu acho que vai você continuar sendo misto, só que para definir melhor, eu acho que eles devem definir por gênero biológico, para que não tenha brecha, no caso. Que tá uma grande polêmica, né, atualmente, sobre até, no caso, se pessoas trans podem jogar, né, tipo, é uma coisa muito recente, tipo, tá rolando literalmente agora, em discussão para as Olimpíadas que estão chegando, né, é realmente um tema que, quem sabe, né, no processo do quadribol se profissionalizando, talvez mudando de nome e tal, até isso já esteja resolvido e fique mais fácil, né, e ninguém ter que ser excluído. Sim, sim. Uma coisa que eu acho interessante também, Felipe, bom, talvez, não sei se eu estou errado, mas por ser esse esporte que exige muito, né, fisicamente, você tem que andar ali com um bastão entre as suas pernas, você tem que taclear, você tem que, enfim, entrar de alguma maneira em luta corporal com outro jogador, se é assim que a gente pode dizer. Os jogadores de quadribol, eles precisam ter um preparo físico muito... Claro, se tiver num time amador que tá todo mundo só conhecendo e todo mundo tá despreparado, beleza. Mas um time mesmo, as pessoas precisam se preparar muito, pelo que eu tô entendendo, né? Sim, isso é um assunto legal. Vou fazer 2 comparativos. Aqui no Brasil, tem muito disso de times que têm jogadores de um alto nível
já são atletas, né? Bastante jogadores que já estão familiarizados com os esportes, tem jogadores que vêm do esporte de contato. E no caso, eu acho que a diferença é bastante quando um time que disputa títulos disputa um jogo contra um time mais amador, que não leva o esporte a sério a ponto de vencer campeonatos e sim de só se divertir mesmo e tá lá pra curtir mesmo. Então, né, nessas horas tem um jogo mais pegado, né? E acaba tendo lesões, acaba tendo muito mais é diferente. E isso também tinha muito na Copa, né? Porque eu jogava aqui no Brasil em 2017. Em 2017 o esporte nem se compara como era hoje. Chegou na Copa, eu nunca apanhei tanto na minha vida. E lá também tem essa diferença, né? Tem uns países que vai pra Copa. A Islândia, por exemplo, foi com 9, né? A gente foi com 13 e aí depois tudo pra cima, né? Mais jogadores que a gente, as outras seleções, se eu não me engano. Então, tipo, quando o Brasil pegava uma seleção forte, quando a gente jogou contra os Estados Unidos, por exemplo, eu tomei teco foi o jogo que eu mais tomei teco na vida, né? Aqui no Brasil, se eu tomo um teco em jogo é muito. Claro que tem a diferença do meu nível pra cá mudou, mas lá eu tomava teco o tempo todo. Eu acho que eu tomei uns 5 tecos em um jogo só. E detalhe, desses 5 tecos, mas eu acho que 4, eu não lembro, só sei que 4 desses tecos foi de mulheres. Então é bem diferente quando eles se preparam, né? Porque a seleção dos Estados Unidos ainda é mais diferente daqui, né? Todos são atletas, todos têm um preparo físico altíssimo, então precisa desse preparo, né? Só que aqui no Brasil não é todos os times, e mesmo os times maiores, não são todos os jogadores que têm esse preparo. Uhum. Nossa, ligando a isso, eu tenho uma pergunta que pode até soar um pouco polêmica, até porque, enfim, a gente é um podcast, né, de Harry Potter, mas de alguma maneira eu sinto que talvez, tô com essa impressão, talvez entre jogadores, não só do Brasil, não só vocês aqui, mas entre jogadores profissionais que realmente são atletas, que se preparam fisicamente, que treinam, que tem o cardio preparado, tem a musculação preparada, o pessoal que joga realmente, tipo, eu sou muito fã de Harry Potter, eu vou jogar e, tipo, só meio que isso. É meio mal visto, assim, talvez, por quem realmente quer que o esporte seja independente, vire um esporte olímpico, enfim. Porque são objetivos muito diferentes, né? As pessoas parecem que jogam com objetivos muito diferentes, né? Então, esse é um ponto bem importante que você falou. Depende muito da onde essa pessoa esteja, né? No caso do time que eu treino, para outros times que eu já joguei, tem times que realmente dão mais importância para jogadores que são atletas, para jogadores que têm o pensamento de atleta, né? De chegar, competir, vencer, enfim. E tem também os times que acolhem essa galera mais que só quer lá jogar e pronto. No caso do time que eu treino, que é o Minerva, no momento a gente tenta priorizar sempre o ponto inicial, né? Da pessoa conhecer e dela ver a seriedade de como que é lá dentro, né? Como que a gente pensa. Porque o que acontece no quadribol, no geral, em toda a minha experiência, ele transformou pessoas que não eram atletas ou que odiavam o esporte, nunca se sentiram bem fazendo esporte, em atletas. E a gente tenta focar ao máximo nisso, né? Dar essa oportunidade dessa galera. Claro que se não acabar absorvendo essa seriedade, essa responsabilidade que o time cobra, a gente indica para outros times que pensam talvez mais nessa galera em realmente só tipo se divertir, curtir e não exijam tanto, mas a gente tenta fazer essa pessoa pensar como atleta e dar essa seriedade, né, pro esporte. E acaba que funciona. Quando a pessoa gosta, às vezes ela nem gosta de esporte, mas ela gosta do quadribol. Não sei por que exatamente, mas as pessoas gostam. Eu não sei se é porque mistura muito esporte em um só. Então, tem muita gente que vê assim, eu quero só brincar, quero só conhecer, quero só porque eu tenho que fazer isso para falar que eu sou fã de Harry Potter. E não acaba ficando, acaba se tornando atleta. Ou seja, profissionalmente, tem muita gente que joga quadribol, enfim, com esse espírito mais competitivo de atleta, que não é fã de Harry Potter. Tem bastante. O meu caso é mais tipo, eu fazia cosplay e tal, mas eu fazia mais por gostar de fazer cosplay mesmo. Mas eu sou do tipo de fã de Harry Potter que só assistia os filmes mesmo. E não era tão fã assim. Se for pra falar do que eu sou fã de Percy Jackson, que eu li os livros, que eu realmente era muito fã. Harry Potter eu gosto muito, mas o que me fez ficar próximo de Harry Potter de verdade foi o quadribol, né? As pessoas do quadribol. Mas tem muita gente que chega, não liga, não se importa, às vezes nem assistiu todos os filmes. Eu só acho legal porque o pessoal do quadribol acha legal, tem gente que acaba virando fã de Harry Potter depois que gosta do quadribol também. Uhum. Acaba que é isso, são vias de acesso, a pessoa precisa começar em algum ponto e não tem como, no geral, acho, não tem como a pessoa começar já sendo, enfim, incrível, já sabendo tudo, né? Então acaba que ser fã de Harry Potter facilita a pessoa ter talvez mais curiosidade do que ela teria normalmente, mas também tem as pessoas do outro lado que só veem o esporte, encontram de alguma forma e ficam, nossa, quero. E é isso, né? Tipo, se tem muito fã de Harry Potter, acaba influenciando, e a pessoa até fica
legal e tal, mas não é o ponto, né? É mais realmente, tipo, uma coisa que tá ali acoplada, mas não é necessária, né? O segredo dessa galera que não é fã, na real, é muito mais do namorado, amigo, amiga, levou quis conhecer o negócio, e aí essa pessoa foi junto, aí chegou lá, jogou. Inclusive, tem um amigo próximo, né, que joga no time de São Paulo, chamado Quimera, que ele foi muito nessa, né, a namorada dele gostava de Harry Potter, quis ir pra conhecer ela, se tornou jogadora. Ele ficou um mês pra jogar, porque ele achava esquisito, e aí começou a jogar, mas nem liga pro Harry Potter, só joga. E hoje em dia é um jogador que tem foco em participar da seleção brasileira, esse tipo de coisa, sabe? Ah, isso é muito legal, cara. Eu sempre gostei de esporte, mas nunca levei a sério nenhum dos que eu pratiquei. O meu futuro, eu não sei se eu vou conseguir, talvez, viver de quadribol sendo jogador, né? Eu sonho em viver de quadribol, pelo menos como treinador ou outra coisa, mas todo o meu futuro praticamente foi decidido por causa do quadribol, né? Antigamente eu não sabia que faculdade seguir, hoje eu já tenho muito claro na minha cabeça que eu quero fazer educação física, então influencia muito. Em relação a todos os títulos, eu ganhei todos esses títulos porque eu sempre tive um pensamento diferente, que eu tento impor para os meus jogadores, para os times que eu jogo, de pensar como atleta, né? Não é porque você está jogando quadribol, que é um esporte ridicularizado pela maioria que não conhece. Não é porque você está fazendo esse tipo de esporte que você não tem que pensar como atleta. Eu sempre pensei como atleta desde que eu cheguei, né? Principalmente pelo ponto de que eu cheguei, gostei e me senti bom em alguma coisa, né? Então, tipo, eu fiquei, nossa, que legal, eu sou bom nisso aqui, peguei de primeira, então é isso que eu quero fazer, sabe? E aí foi só crescendo o amor pelo quadribol. Então, tipo, eu sempre pensei como atleta, eu me alimento como atleta, eu treino muito como atleta, faço academia, faço treino de cardio, treino muito com o meu time, exijo o mesmo deles. Principalmente depois que eu vim da Copa, né? Depois de jogar com a galera de lá, eu já tentava incorporar uma rotina de atleta, mas não tanto quanto eu faço hoje, comparando o pessoal da Copa, porque também um dos meus sonhos também é ganhar a Copa do Mundo com o Brasil. Putz, cara, assim, muito legal mesmo. Que legal que você conseguiu, sabe, encontrar isso, tipo, conhecer algo e isso definiu tua vida. É um pouco como eu sei com Harry Potter mesmo, enfim, de outra maneira, mas, pô, que legal, cara. E agora na pandemia, como é que tá essa situação toda, Felipe? Assim, vocês estão conseguindo treinar, não estão? Como é que ficou o futuro, né, de alguma maneira, assim? Então, na pandemia a maior parte dos times estão parados. Tem alguns times que treinam, mas muito pouco comparado a quando as coisas estão normal, né? De uma forma muito mais limitada. Mas a maior parte dos times maiores tentaram manter uma rotina de treino online, de pelo menos tático. Tem muitos jogadores que agora, com a liberação das coisas, aqui no Rio até mais, mas muitos jogadores estão tentando focar em academia enquanto isso. E é mais disso, né? Muitos jogadores estão desmotivados, não estão treinando direito porque não tem campeonato e o que motiva é os campeonatos, né? E tá basicamente dessa forma. Tem times também que tá sentindo um baque grande porque tem gente desanimando, talvez pare de jogar, tem gente se aposentando porque tá passando muito tempo, acho que quando voltar não vai voltar bem e eu não sei de casos, não tem como eu entrar muito a fundo, mas já teve rumores, já chegou até mim de times que talvez acabem por causa da pandemia, porque não era times não eram consolidados e a pandemia vai acabar, deu uma freada, né, no crescimento deles, que eles estavam começando, principalmente os times que estavam começando e aí chegou a pandemia, né? Ou times que estavam já passando por dificuldades para se manter antes da pandemia e agora deu mais friada, não sei como vai ser quando voltar. É um momento complicado, né, cara, pra várias coisas, mas principalmente tudo que depende, né, de você estar com a pessoa no mesmo lugar, de que uma coisa que reúne bastante pessoa, né, tem como não afetar, complicado. Vamos ver, espero que, enfim, dê certo. Que as pessoas continuem, que novos times surjam, né, também, a partir disso que acabar. Eu acho que as coisas, quando o quadribol voltar, vai voltar com tudo. Eu só não sei dizer dos times novos que estavam se formando e dos times que estavam com uma situação complicada já, mas ano de 2022, eu espero que 2022 já esteja normal. Vai ter os campeonatos, né, e o nível de rivalidade no quadribol talvez nunca tenha sido tão grande quanto no próximo ano, porque deu uma subida, né, antigamente, em 2019, a gente teve times, né, no caso do Dragões, que é o que eu estava jogando em São Paulo, é um time, né, muito forte, só que naquela época a gente tinha muito poucos times que batessem de frente, né, então em 2019 a gente teve um aperto ou outro, mas não foi tão difícil ganhar os campeonatos assim. A CDS foi mais difícil porque a gente estava jogando contra os melhores dos outros países, mas mesmo assim também não foi tão difícil assim, né, a gente jogou com o Aug, que é o melhor jogador do mundo, ele jogou como empréstimo da gente, a gente também jogou com outros empréstimos que eram
3 jogadores daqui do Brasil que jogavam em outros times foi jogar de empréstimo. Então, 2022 provavelmente vai ter muitos jogos bons para assistir, porque o nível tá muito equilibrado, né? Então, se vocês quiserem assistir jogos bons 2022, com certeza vai ter, mesmo com a pandemia dando essa travada. Ah, isso é legal. Então quer dizer que vai começar a voltar, né? Digamos assim. Sim, é uma coisa que foi adiada, né? Teve a minha saída do Dragões, aumenta também o nível do cenário, e os outros times se reforçando também, né? Com jogadores mudando de times, times novos surgindo de jeitos legais, né? Times que já jogavam ganharam experiência, então quando as coisas voltarem vai ser bem legal, porque tem muita coisa que na hora de acontecer não aconteceu, porque foi pré-temporada, todos os times se preparando, todos os times com tudo preparado, e agora não teve, né? Mas quando tiver em 2022, com certeza eu acho que vai ser bem legal o cenário de acompanhar. E é um movimento interessante até, né? Isso, por exemplo, a pessoa ir mudando de time, que é o que acontece normalmente no esporte, né? Você não fica no lugar porque eu comecei ali e eu fico. Não, você vai vendo o que funciona melhor pra você, o que é a logística, né? Acaba ficando também, tipo, uma coisa interessante que vai mostrando o crescimento do esporte, né? Sim, vai muito da individualidade de cada jogador, né? Assim como no esporte no geral, tem jogadores que saem de um time para buscar um time mais forte, para ter mais chances de títulos, né? O meu caso de mudar de time, não, mudei de time, no caso, 2 vezes, né? Eu era do Minerva, saí do Minerva, fui pro Dragões, depois do Dragões vim pro Minerva. Joguei de empréstimo pelo Grifos, mas era empréstimo, então teoricamente não foi uma transferência. Mas eu sempre busquei lugares em que eu me sentisse desafiado, né? Que eu joguei a Copa e eu tô sempre buscando, mesmo que eu busque mais difícil aqui no Brasil, eu não acho, mas eu tô sempre lidando com isso, para que eu aumente o nível pra Copa. No meu caso de mudar de time foi mais por isso, né? O Minerva era uma potência em 2017, 2018, ninguém ganhava, às vezes tinha jogo que a gente fazia 15 gols e tomava 2, né? Então eu saí, fui pro Dragas na época, aí formou um time do zero, né? A maioria começando a jogar. Depois o Dragões se tornou uma potência, né? Por ter muito influencer lá dentro, ter começado dentro de um projeto de patrocínio, né? E aí também cresceu muito rápido, aí deu eu saindo de novo, voltando pro Minerva. Também pela parte de ser no Rio e eu morar no Rio, facilitou bastante. Não dava mais pra ficar viajando pra São Paulo direto pra treinar, competir. Ah, entendi. Esse tempo todo, então, você não morou em São Paulo. Não, eu morei em São Paulo até os 15 anos, né, mas né, todo o quadribol eu tava morando aqui no Rio. A diferença é que eu fico muito em São Paulo por causa do meu pai, que trabalha em São Paulo, então eu ficava muito tempo lá, às vezes com ele, às vezes ficava um mês, ou ficava 15 dias, mas ficava uma semana no Rio, depois voltava de novo, mas mesmo assim sempre foi difícil e me prejudicou bastante em diversos momentos. Ah, entendi. Imagina, né? Realmente um deslocamento muito frequente, né? Não é perto, mas nem tanto. Era mais pra ter uma desculpa pra ver a família, ver minha mãe, enfim. E uma pergunta agora, né, o Felipe, talvez para um momento pós-pandemia, não sei como é que tá agora, mas enfim, se alguém que tá ouvindo aqui o podcast, seja mais porque realmente quer conhecer o esporte, mais porque quer jogar enquanto foi de Harry Potter, ou realmente porque quer ter essa seriedade de atleta, é possível? Os times normalmente fazem seletivas, essas seletivas são anuais, semestrais, como é que funciona normalmente? Então, depende do time, né? Tem times que são muito abertos a receber jogadores, mas cada time funciona de um jeito diferente, né? Tem times que são abertos a receber interessados no esporte, mas é difícil de você virar um jogador, um atleta, caso você não seja, dentro de alguns times, porque a instrução ou o foco não seja para você que não seja atleta ainda, sim para alguém que já chegou bem. Tem times que são fechados, né? O caso do Dragões, eles são fechados, eles têm poucas seletivas, né? E por já ser um time muito cheio, né? E por ser um time bem estruturado, são bem fechados. Aí tem times como o Quimera, no caso São Paulo, que é um dos times que eu treino, eles também são bem abertos, eles tentam focar bastante na galera que não conhece o esporte ou que não é atleta, porque o time nasceu dessa forma. Tem o Grifos também, que funciona mais ou menos parecido com o Quimera, mas também é um time que faz seletivas, mas faz bastante. E aí eles tentam focar né, o recrutamento nessas seletivas, mas também é um time que é aberto caso você chegue lá e peça para treinar. O Minerva é um pouco diferente dos outros, porque é um time também aberto a interessados, porém é um time que leva mais a sério a questão da responsabilidade. Então, por mais que você chegue e seja muito bom, você não fica no time caso você falte ou caso você chegue atrasado, enfim, porque no time a nossa seletiva é um pouco diferente. Ela não é diária, não é um dia que chega lá, a gente avalia os melhores e pronto. Ela acontece durante um período de X de treino, que cada jogador vai se capacitando ou sendo não aprovado, né? Então,
depende muito mais da responsabilidade. Exato, tem a ver com a habilidade que a pessoa vai desenvolvendo, óbvio, mas também com comprometimento, né, com essas questões. A habilidade, na verdade, é o de menos, né? A gente mal avalia isso porque eu pelo menos gosto muito de trazer a galera nerd, a galera que não é boa nos esportes, que já foi meu caso em diversas vezes, para que essa galera se torne bons jogadores e para que depois no final a gente tenha aquele resultado de mais gente se capacitando num esporte diferente, em vez só do futebol ou vôlei aqui no Brasil. Entendi. Além desses times, né, que o Felipe citou, atualmente a gente tem 13 times ativos no Brasil, né? A gente não sabe como é que vai ficar exatamente como depois da pandemia, como o Felipe explicou também, mas eu vou mencionar eles aqui, gente. E aí, enfim, vocês vão dando uma pausa aí, enfim. Então, ó, pra quem mora no Rio de Janeiro, tem o Accel Quadribol, é Accel mesmo, né? Isso, era Arsenal, mas a gente não tem notícia deles, estão meio que inativos no momento. É isso, vocês dão uma procurada aí, gente. Tem os Grifos de Guanabara, também tudo no Rio. O Rio Ravens, né? E o Minerva, que é o time do próprio Philip. Em São Paulo tem o Dragões da Tormenta, tem os Kelps do Orion, os Panteras Paulistas e o Quimera de Delos. E aí, assim, dá pra ver que realmente há uma concentração mais em São Paulo e Rio de Janeiro, mas também tem por outros lugares, né? Em Niterói, ali do lado do Rio de Janeiro, tem o Araribol de Quadribol. Em Belo Horizonte, em Minas, tem o Libertas Quadribol. Em Brasília, no Distrito Federal, tem o Distrito Nox. Em Fortaleza, tem a Fênix Flamejantes. E em Maceió, tem o Teta Scorp Quadribol. Eu acho que, enfim, tem bastante time. Não é ainda em toda a cidade, mas tem bastante time. Eu acho que quem tem interesse pode dar uma procuradinha. E entrar também no site, né, da Associação Brasileira de Quadribol. Enfim, procurar. É isso que eu ia falar. Eu acho que o site da Associação Brasileira é onde tem mais informação ali, tanto dos times, porque você, tipo, clica, já vai ali pro Instagram, para um site, para alguma coisa. Quanto mais informações sobre o esporte, eu acho que é um ponto ali bem legal para quem tiver interessado para entender melhor. Que é isso, nesse momento, né, enquanto estamos aqui ainda presos em casa, é mais difícil. Não sabemos quando esse pessoal vai ouvir, né? Quando você tá ouvindo o podcast, vai que você tá ouvindo daqui 3, 4 anos. Exato, mas dá uma coisa, entra lá no site da BRQ, que aí você já consegue ver o que tá ativo e, né, ficar de olho caso você queira participar de alguma coisa. Eu, assim, é isso. O que eu joguei, eu achei muito legal o esporte mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que jogou muito esporte, né? Então, para mim foi legal, porque depois na faculdade eu não fiz nada disso. Então, eu achei muito, muito interessante. Era realmente porque é isso. Eu precisava de um comprometimento que no momento eu não podia, sabe? Assim, eu tinha acabado de começar um trabalho novo, eu tava muito cansada, era um negócio que era toda semana. Eu acabei tendo que escolher, né? Tipo, olha, acho que nesse momento não vai dar pra eu me dedicar o quanto que eu gostaria e o quanto que o time merece, né? Eu participei do Kelps do Orion ali brevemente. Mas eu achei um esporte que eu acho muito legal e que é isso, quando rolava o campeonato eu tava acompanhando, quando voltar, voltaria a acompanhar. É isso, eu particularmente nunca joguei, tenho muito interesse. E quem sabe no futuro, né? Ah, amigo, você tá tudo fitness agora, quem sabe? Nossa, tá treinando todos os dias, de segunda a segunda. Olha lá, vou chegar já com um preparozinho, assim. Meu Deus, é o futuro. Se quiserem time pra treinar, aproveitem pra treinar lá com o Quimera, porque eu vivo treinando lá com eles quando eu vou pra São Paulo. Quando vier pro Rio, treina com a gente, com o Minerva. É isso, então vamos pra dar rolê. Tô combinado. Felipe, então assim, pro pessoal que quiser eventualmente conversar mais com você sobre quadribol, até, enfim, você treina, né? Não sei se você treina as pessoas também online, se você dá aula. Como que as pessoas podem entrar em contato com você nas redes sociais? Quais são os seus arrobas, enfim? É só pesquisar Felipe Daniel, né? O Felipe é com Philipi, tudo I. Se procurarem Felipe Daniel no Instagram, Facebook, me acham, pode mandar mensagem, eu sempre respondo, principalmente quando o assunto é quadribol. E é isso. Legal. Então é isso, gente. Se vocês quiserem conversar com o Felipe, podem conversar. Ele já tá se colocando à disposição. As minhas redes, a gente sempre fala as minhas redes da Marina aqui no podcast. Vamos lá de novo. As minhas redes são IM Pedro Martins, em todo lugar. E as suas, Marina? São todas Marina Anderi. Marina, ANDRI, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, tamo lá. É isso. E as redes do Potterish, pra gente encerrar, quais são? É @PotterishOficial no Instagram e @Potterish no Twitter, Facebook e TikTok. E aí, para as últimas notícias de Harry Potter, teste, quiz, artigo, óbvio, né? Potterish.com. É isso, gente. Felipe, muito obrigado pela conversa. Acho que o pessoal deve ter curtido muito escutar você falando sobre o quadribol e deve ter trazido com certeza, até pra gente, né? Pra mim, pra Marina, que já conhecíamos de alguma maneira o quadribol. Eu já até produzi reportagens sobre o quadribol, trouxe conhecimentos novos, interessantes. Então, muito obrigado aí, viu? Nada, obrigado pela oportunidade de deixar a gente expandir ainda mais o conhecimento do esporte. E estão convidados aí para aparecer com a gente no Quimera, no Minerva, que são os times que eu sei que eu posso chamar. Né? Massa. Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Beijo.